nosso trabalho, nós vamos falar sobre doença de Chagas. A doença de Chagas ela foi descoberta no ano de 1909 pelo sanitarista brasileiro Carlos Chagas. Na ocasião, ele combatia malária no interior de Minas Gerais. E, curiosamente, foi ouvido que tinha um relato de um caso minucioso que falava que o protozoário Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, tinha contaminado humanos. E daí começou toda a história da doença de Chagas e por isso o nome, doença de Chagas. Ela veio através do sanitarista brasileiro Carlos Chagas. E essa doença, ela consiste em uma infecção no sistema de evolução essencial crônica, causado pelo protozoário Trypanosoma cruzi e agente etiológico. Agora vamos falar sobre o ciclo de vida. O inseto vetor, que aqui no caso é o barbeiro, que esteja infectado ao se alimentar de sangue, ele elimina pelas suas fezes os protozoários na forma de tripomastigota. Esses tripomastigota, eles entram no hospedeiro através da picada, que vira uma ferida. Dentro das células de defesa, eles vão se diferenciar em amastigota, e eles se multiplicam por divisão binária. De amastigota, eles viram tripomastigota. Assim, eles rompem a célula e são liberados na corrente sanguínea, podendo infectar vários outros tecidos do nosso corpo. O inseto, ao picar a pessoa, ele vai se infectar e os tripomastigota se transformam dentro do inseto em epimastigota. No intestino do inseto e nessa forma de epimastigota, eles ficam se multiplicando por divisão binária. Um pouco sobre as formas de transmissão. Nós temos a forma de transmissão vetorial, que nada mais é que o contato com as fezes do triatomíneos infectados após a picada. Temos a transmissão oral, que é a ingestão de alimentos contaminados, com parasitos provenientes de triatomíneos. Temos a vertical, que ocorre pela passagem de parasito de mulheres infectadas por Trypanosoma cruzi para os seus bebês durante a gravidez ou até mesmo durante o parto. Temos a transfusão de sangue e temos, por último, o acidental, que é pelo contato da pele ferida ou de mucosas com materiais contaminados durante a manipulação em laboratórios. O Ministério da Saúde publicou no ano de 2021 um estudo que foi feito de 2019 e 2020. Ele falava sobre a epidemiologia da doença de Chagas e a principal via de contaminação detectada foi a oral, apresentando 75,34% dos casos. A contaminação do sexo masculino se sobressai do sexo feminino. Na maioria dos casos, as pessoas adquirem a doença e depois de meses apresentam alguns sintomas. Pode chegar até depois de alguns anos adquirirem algum sintoma. Em 2020, foram confirmados 146 casos no Brasil, com uma letalidade de 2%, ou seja, 3 de 146 pessoas, sendo todos os óbitos ocorridos no Pará. A região norte ela apresentou a maior taxa de incidência da doença e a maioria dos casos, curiosamente, era do sexo masculino, sendo apenas 6% de mulheres gestantes. Bom, agora nós vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas, ele possui 3 fases: fase aguda, fase crônica e fase crônica indeterminada. Na fase aguda, os sintomas são febre, mal-estar, falta de apetite, edemas, que são os inchaços localizados principalmente nas pálpebras ou até mesmo em outras partes do corpo, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Em caso de crianças, o quadro pode se agravar e levar até mesmo à morte. E nessa fase também não há qualquer manifestação da doença, podendo passar até mesmo despercebida. Já na fase crônica, muitos pacientes podem passar um longo período ou toda a sua vida sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora não sejam portadores dela. Outros casos, a doença prossegue ativamente, passa-se a fase inicial, podendo comprometer muitos setores do organismo, principalmente o coração e o nosso aparelho digestivo. Na fase crônica indeterminada, o paciente com infecção
tem evidências parasitológicas e sorológicas da infecção por Trypanosoma cruzi, mas não tem sintomas físicos anormais, nem evidências de envolvimento cardíaco ou gastrointestinal, como avaliado por ECG, ultrassonografia cardíaca, radiografia ou outros tipos de exame. Bom, agora nós vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda da doença de Chagas, o diagnóstico laboratorial é baseado na observação do parasito presente no sangue dos indivíduos infectados, através de testes parasitológicos, como exame de sangue a fresco, esfregaço e gota espessa. Caso os testes deem negativo, usam os métodos indiretos, e nessa fase há a presença de anticorpos IgM. Já na fase crônica, o diagnóstico parasitológico direto torna-se comprometido em virtude da ausência de parasitemia. Os métodos parasitológicos indiretos, o xenodiagnóstico ou hemocultivo, que podem ser utilizados, apresentam baixa sensibilidade. Sendo assim, a doença é geralmente diagnosticada por detectar IgG, que se liga ao Trypanosoma cruzi. Portanto, nesta fase, o diagnóstico é essencialmente sorológico e deve ser realizado usando dois testes diferentes: um teste de alta sensibilidade e um teste de alta especificidade. Bom, eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento para a doença de Chagas, ele se concentra basicamente no uso, de medicamentos próprios, que são chamados antiparasitários, que eles objetivam matar o parasita, e agir diminuindo os sintomas, contendo os sintomas que podem vir ser apresentados durante, o passar e o evoluir da doença. Essa doença, ela tem cura somente na fase aguda. Na fase crônica, nós não descartamos essa possibilidade, mas ela fica bem menor, porque a eficácia dos medicamentos, ela é bem menor na fase crônica. E existem pessoas até que possuem a doença de Chagas, que tem essa doença na fase crônica e que não apresentam nenhum sintoma, assim como existem pessoas que apresentam vários sintomas, como por exemplo febre, mas existem pessoas que passam a vida toda assintomáticas. A fisiopatologia consiste no que a doença pode causar no nosso corpo, quais os efeitos ela pode ter. E uma das principais manifestações viscerais dessa doença de Chagas é o megacólon e as consequentes complicações que podem existir, como a constipação crônica e severa, que é uma distensão abdominal. Esses fenômenos oclusivos, associados ao fecaloma e ao volvo de sigomoide, a necrose da alça volvida, a colite isquêmica ou a úlcera, que pode ou não perfurar. Todos comuns, ou com um grau variado de gravidade, que podem ser evitadas com tratamento para o megacólon. Algumas alternativas possíveis, pode ser com tratamento cirúrgico do megacólon, todas assim objetivando aliviar sintomas que a doença pode gerar e prevenir também as complicações, que podem vir com o tempo. A mortalidade, ela é pequena, e poucas foram criadas com base nos conhecimentos da fisiopatologia da doença. Sendo assim, as operações que incluem ambas dissecções do ureto e que naturalmente se associam a um número maior de complicações devem ser evitadas, principalmente nos casos em que o reto tem dimensões normais. Nesses casos, a retirada do segmento proximal do reto e de todo o cólon dilatado com anastomose acima da reflexão peritoneal devolve ao paciente o que poderia ser esperado em termos funcionais, sem os riscos observados com as técnicas desnecessariamente radicais. Essa fisiopatologia nada mais nada menos que o que essa doença ela pode causar no nosso corpo. E como nós vimos, ela pode causar a doença de megacólon e ter várias complicações, evoluindo para uma constipação crônica, para uma constipação severa, com distensões abdominais e que podem ser tratadas com o tempo para que isso possa não vir a piorar. Bom, no controle e na prevenção, uma das principais formas de controlar que o barbeiro forme colônias dentro das nossas residências é fazendo a utilização constante de inseticidas próprios,
para que eles ajam diretamente nesse inseto, né, matando, acabando com toda a colônia ali que ele formou naquele ambiente. As casas de pau a pique precisam de um cuidado redobrado, porque é como se fosse o lugar, a madeira, né, como se fosse um lugar preferido do barbeiro para ele se proliferar com mais facilidade. Quando encontrar, né, esse inseto, seria interessante evitar um contato direto, até mesmo para que evite que a picada gere uma contaminação, para que evite você encostando, né, você amassando, esfregando, que as fezes dele te contamine, né, ali através da picada. E é de, assim, principal importância as visitas, né, com inspeção de vigilância sanitária, que hoje não é uma coisa que nós vemos diariamente, não é uma coisa que nós vemos sempre, mas que também é de extrema importância para controlar a doença de Chagas. E essas aqui são as perguntas, né, que nós fizemos sobre o trabalho.